inspiração, vai me ensinar e vai me capacitar na minha vida de oração. Então decida orar, porque o primeiro passo para vencer em oração é decidir orar. Amém? Então nós vamos falar sobre a intercessão, porque aqui diz sobre orar uns pelos outros. O que é orar pelo outro? É quando eu me posiciono diante de Deus em favor de alguém, em favor de uma pessoa ou de uma situação. Então a oração é falar para Deus a favor de alguém. E aqui diz que nós devemos orar uns pelos outros para que venhamos a sarar. E esse sarar aqui vai além da cura física. Fala de um sarar geral na vida. Quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 a seguir, Deus já está falando com Salomão sobre resposta de oração, sobre fazer que o céu se abra e repreender o gafanhoto e a pestilência da terra. E aí Deus vai dizer para ele que os seus olhos, os olhos de Deus, vão estar abertos sobre a casa de oração e os ouvidos atentos ao clamor daquele lugar. E Deus vai dizer mais, Deus vai dizer assim, que ele vai sarar a terra. A terra, obviamente, não tinha dores de cabeça, a terra não tinha problemas de coluna e nem qualquer tipo de infecção. A terra tinha outras situações políticas, econômicas, situações de segurança que precisavam ser tratadas por Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nesse texto da resposta para Salomão, falando sobre a oração, Deus está dizendo que vai sarar uma terra. Então o curar de Deus, o sarar que vem de Deus, vai além de uma cura física, mas vai tratar de todas as áreas da nossa vida que precisam de um mover sobrenatural de cura e de restauração. Então, quando eu falar sobre cura aqui nessa noite, orar um pelo outro para que sareis, entenda a cura física, mas entenda também a tua cura da vida econômica, a tua cura psicológica, espiritual, a cura do teu lar, do teu casamento, do teu relacionamento, a tua cura da tua história e da tua vida. Diga glória. Já logo falam para Jesus a respeito daquela senhora que estava de cama com muita febre. Jesus se aproxima dela, Jesus toca na mão dela, a febre vai embora, ela se levanta, fica saudável e passa a servir a Jesus. Nós vamos ver a cura do cego de Betsaida. Quando Jesus entra naquela aldeia, logo apresentam para Jesus o cego. Esse falar para Jesus, esse apresentar para Jesus, está apontando para a intercessão. Pessoas levando a Jesus os necessitados. Eles levam a Jesus o cego de Betsaida, Jesus tira ele da aldeia, Jesus cospe no olho dele, Jesus faz o processo do milagre e aquele homem fica sarado. Por quê? Porque alguém levou aquele homem até Jesus. Nós vamos ver o exemplo de Jairo, que vai interceder aos pés de Jesus pela sua filha, que estava quase à morte, depois acabou morrendo, mas porque Jairo vai interceder, Jesus vai na casa dele e ressuscita a sua filha. Nós vamos ver sobre Dorcas. Dorcas foi uma mulher piedosa da época da igreja do Novo Testamento, da igreja primitiva, e Dorcas ela morre. E quando Pedro então está ali naquela cidade, as mulheres, as irmãs da igreja vão chegar para Pedro chorando, pegando aqueles panos, pegando aquelas coisas que Dorcas fazia, aquelas roupas que Dorcas fazia, elas vão pegando e vão chegar para Pedro, vão chorando sobre Dorcas, falando sobre Dorcas. Mas aí Pedro vai lá no quarto onde a Dorcas estava morta na cama. Pedro fecha a porta, Pedro bate o joelho no chão, Pedro ora a Deus e ordena a Dorcas, volte à vida, e a Dorcas ela ressuscita. Diga glória a Deus, porque Pedro intercedeu. Quando ele fosse lá pregar o evangelho, então Paulo vai pedir: igreja, orem por mim, para que Deus me dê o livramento das pessoas malignas. Igreja, a oração de intercessão tem o poder de gerar livramentos. Isso é muito sério. Por quê? Porque tem muita coisa no nosso futuro, no futuro da nossa família, dos que nós amamos,
Muita coisa ruim que poderia acontecer. Vai cortando os laços, vai desarmando as armadilhas de Satanás, vai livrando do assalto, da violência, do acidente, da enfermidade, da morte repentina, vai livrando dos demônios. Nós, irmãos, estamos trabalhando o futuro da nossa casa, da nossa família, dos nossos que nós amamos, porque o nosso Deus vai lá na frente, já vai dando livramento. Em nome de Jesus. Não comece o seu dia sem pedir o livramento para toda a sua casa. Não comece o seu dia sem pedir o livramento para toda a sua família. Não termina o seu dia sem pedir o livramento para a noite. Porque nas madrugadas são os momentos em que os piores demônios, eles vêm na face da terra para provocar as piores coisas. Nas madrugadas, os piores demônios são invocados, ganham as piores oferendas, as piores ofertas para destruir, para matar e para roubar. Nas madrugadas é que nós sofremos os piores ataques, porque na hora que estamos dormindo, estamos mais vulneráveis, porque não estamos conscientes desse mundo. Mas quando nós oramos pedindo a proteção de Deus, enquanto nós dormimos, a Bíblia diz que o nosso guarda, o guarda de Israel, ele não dormita e nem dorme, ele não cochila e nem dorme. Enquanto você dorme, enquanto eu durmo, o nosso guarda está acordado de pé, guardando a nossa casa e a nossa família. Diga glória a Deus. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Então a oração da intercessão tem o poder de gerar livramento, de cortar laço e de desfazer armadilhas. Creia nisso, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês agora. Fica de pé, por favor. Porque quando abre a Bíblia, todas as palavras da Bíblia ficam confusas, embaçadas e embaraçadas. Tem gente nesse estado porque o diabo não quer que a pessoa conheça a verdade. Mas quando nós oramos, quando nós usamos a autoridade no nome de Jesus e repreendemos esses espíritos de cegueira que são contra a conversão das almas, as vidas vão se render aos pés de Jesus Cristo, começando na nossa casa, os nossos amigos, os nossos familiares e no meio dos cultos também, em nome de Jesus. Seja você um intercessor, seja você um ganhador de almas através da sua oração. Muitas vezes a pessoa pensa: ah, pastor, eu não ganho almas porque eu não sei pregar, eu não sei, eu não tenho coragem de ir ali na frente falar. Mas você tem joelhos, você tem mãos que se levantam, você tem um coração que ama os perdidos, você tem uma voz para falar para Deus. Então você pode ser um ganhador de almas, sem microfone, sem púlpito, sem aparecer aqui na frente, no silêncio da noite, na madrugada, aleluia, no teu quarto fechado. Você vai conquistar territórios espirituais através da sua oração. Deus vai salvar vidas e vai trazer ao Evangelho através do seu clamor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! A intercessão pode gerar salvação. A intercessão pode gerar crescimento. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Vai dando glória a Deus. Vai dizendo aleluia. Estou sentindo a presença e a glória do Espírito Santo aqui. Filipenses capítulo 1, versículo de número 9. Paulo está orando pela igreja de Filipos e ele vai dizer assim: peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Então Paulo vai orar para aquela igreja para que eles cresçam em amor, para que eles cresçam em discernimento. Ciência que é discernimento das coisas, e conhecimento, revelação espiritual, para que aproveis as coisas excelentes, maturidade, para que sejais sinceros, trabalhar no caráter, sem escândalo algum até o dia de Cristo, trabalhar na estrutura espiritual, cheios dos frutos, que seja uma igreja que venha gerar para o reino de Deus, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então Paulo vai orar para a igreja de Filipos, para a igreja poder ter discernimento, ter revelação, ter maturidade, para a igreja ter um caráter afinado com o caráter de Cristo. Paulo vai orar para a igreja de Filipos ser uma igreja que frutifica, que ganha almas, que seja usada nas mãos de Deus. Paulo está orando pelo crescimento geral da vida daqueles irmãos. Irmãos, a nossa oração, ela tem o poder de gerar na vida do outro um crescimento, de fazer uma obra na vida do outro através
da oração, nós temos essa capacidade, através da oração, trabalhar na vida do outro, para que o outro possa avançar espiritualmente. Você conhece alguém que está fraco, está frio espiritualmente? Alguém que é imaturo? Alguém que precisa amadurecer? Alguém que precisa estruturar? Alguém que está vivendo uma vida mais para lá, para o mundo, do que para cá, para a igreja? Então vamos orar por essa pessoa, vamos clamar para que ela possa ter experiências com Deus, que ela possa ter revelações de Deus, que ela possa ter maturidade, que ela possa ter um caráter trabalhado pelo Espírito Santo. E com o decorrer dos dias e dos meses, nós vamos ver que pessoas que hoje estão ali fraquejando, estão ali até mesmo mundanizadas, estão desistindo da fé, nós vamos ver que essas pessoas vão se fortalecendo, vão se amadurecendo e vão se tornando grandes bênçãos nas mãos do Senhor, porque a oração tem o poder de gerar o crescimento. Amém? Aleluia! Abençoa você que está entendendo.